Partimos agora para a análise aos temas que marcam a atualidade, hoje com a presença de António Capucho, autarca municipal independente. António Capucho, muito obrigada por estar aqui. Antes de mais, um comentário relativamente a esta ação de Miguel Paes do Amaral, que, ao se sabe, avançará para tribunal para contestar aqui uma indemnização por aquele que poderia ser o sócio dele na atual TAP. Eu confesso que é tema que não me interessa muito e parece um bocadinho, não quero cometer a injúria de pensar que isto é mau perder de Paes do Amaral, mas de facto a situação não me interessa muito. Porquê? Porque é uma questão entre dois empresários portugueses que porventura tiveram alguma ligação ou algum propósito de irem juntos à TAP, que por razões, bom, agora há um que diz que não recebeu a carta do outro, bem, por razões que não me interessa muito analisar, caiu esse propósito. No fundo, o problema da TAP não está resolvido, mas enfim, está resolvido por este lado. Paes do Amaral foi chumbado e agora recorre aos tribunais, os tribunais que decidam. É uma questão entre dois ilustres empresários portugueses que eu julgo que não é relevante para a TAP. E relativamente à TAP e agora aos novos donos, acredita que o negócio vai chegar a ser efetivado, já que até agora há um contrato de promessa, compra e venda? Pois, não passa de um contrato de promessa e ainda vamos ter várias entidades a pronunciar-se. Vamos aguardar. Eu, sinceramente, não sou capaz de fazer prognósticos sobre esta matéria. De facto, há ali uma situação duvidosa de quem é que efetivamente manda neste novo consórcio, se é de nacionalidade portuguesa ou não, mas enfim, as entidades resolverão. Agora, o que me parece importante neste momento é deixar as coisas caminhar. Eu acho que há grande otimismo, o que me parece interessante, a parte dos empresários, quando apresentaram as coisas em conferência de imprensa, foi bastante contagioso o otimismo dos novos proprietários, ainda bem. Ficou também contagiado ou não? Acha que aquela ação específica, naquela apresentação, contagiou a si? Contagiou-me neste sentido, porque acho positivo que os empresários apresentem publicamente a sua visão para o negócio e uma visão que é muito construtiva. E agora, se acredito naquilo ou não, tenho algumas reservas que aquilo seja execuível, como também não sei se o negócio vai para a frente, mas desejo sinceramente que aquilo que eles prometem possam cumprir, apesar de eu considerar que só depois o contrato final é que me vai dizer se efetivamente o hub, as linhas prioritárias, a sede em Lisboa, se mantém mesmo por 10 anos, ou se a coisa recua, ou se avança. Enfim, os pormenores finais saberemos quando houver um contrato final. Neste momento, os senhores, à face da lei, e até prova em contrário, presumimos, portanto, que toda a legalidade foi cumprida, estão a avançar com o negócio e estão a avançar de uma forma construtiva e otimista, deixá-los avançar. Depois veremos também qual é a reação do Partido Socialista se ganhar as eleições. António Costa foi por dentro, mais uma vez, disse, ok, cumpriremos os contratos, as obrigações do Estado português, a legislação toda, mas se pudermos, não deixaremos de reverter o negócio no sentido de reduzir a participação estranha ao Estado português a 49%. Mas parece-lhe ou não que António Costa vai manter essa posição até ao fim? Ou parece-lhe que é jogada política? Não é uma jogada política. Ele mantém-se coerente com o que sempre defendeu, mas com a reserva natural de pôr condições. Ou seja, ele sabe perfeitamente que está condicionado a um princípio fundamental, respeito pelos compromissos do Estado português. Foi, aliás, muito interessante verificar como ele e o Partido Socialista mantiveram este princípio sacrossanto na apresentação do programa que divulgaram. Neste caso concreto, mantém o princípio e o cumprimento da legalidade. Se ele verificar que tem ponta para onde pegar na reversão do negócio, ou seja, se não viola princípios que o Estado português se obrigou, nem a legislação vigente, bom, poderá revogar, poderá recuar e assumir apenas a privatização dos 49% e o Estado fica com os 51%, que eu considero que é a posição ideal para o Estado português. Mas gostou de ver a postura dos novos empresários relativamente a essa questão política, quando questionados naquela conferência de imprensa em que apresentaram a estratégia? David Neeleman não quis entrar muito na trica política, como se costuma dizer, quando questionado sobre se o PS fosse o governo, se reverteria o negócio. Ele não quis dizer, ele quis dizer que os políticos mudam de lugar, mas a TAP e o povo português ficam cá para sempre. Mas depois Humberto Pedrosa foi um pouco mais específico e disse que na altura que o governo mudar, se mudar, muito provavelmente a TAP já estará em muito melhores condições financeiras do que está hoje e aí qualquer governo vai apoiar e assinar por baixo este negócio. Eu tiro o chapéu a essa frase ou a essa intervenção do Sr. Humberto Pedrosa porque é inteligente a dizer, ok, nós sabemos que existe a possibilidade de, mas temos a certeza eu ponho entre aspas, temos a esperança, era o que ele devia ter dito, a expectativa de que, como vamos funcionar muito bem, como vamos cumprir as promessas, em outubro, certamente o Dr. António Costa olhará para a TAP com outros olhos. Bom, é uma expectativa interessante e é uma resposta inteligente que foi dada pelo Humberto Pedrosa. Pareceu-me
pareceu-me bastante realista. E se for assim, se a TAP estiver mesmo em melhores condições, como é que fica António Costa, como é que fica a face de António Costa perante os portugueses, defendendo sempre que o Estado português deve ter uma participação maioritária na TAP de 51% no mínimo? Em primeiro lugar, ninguém pode acreditar que daqui até outubro o novo consórcio possa mudar de tal maneira as expectativas em relação à TAP que possa alterar a posição do Dr. António Costa. E por isso eu considero que o essencial continua em cima da mesa, ou seja, aquilo é uma empresa, aquela empresa, a TAP, é uma empresa estratégica para o país. Tudo indica que, apesar das boas intenções dos empresários, há verdadeiros interesses nacionais que podem ser postos em causa quando a maioria da TAP está privatizada, é que não vejo nenhuma razão para, mesmo que as coisas possam correr bem até outubro, António Costa queira recuar. Não estranha que ao ver a TAP, de certa forma, voar para as mãos de privados, os portugueses não tenham feito praticamente nada de muito ruidoso, nenhuma grande manifestação, nenhum grande travão, além de umas associações e além de algumas vozes que se levantaram contra a privatização? Sinceramente, não estranho, como também não nenhum estranho... movimento nacional? Como também, houve alguns movimentos nacionais, embora não tenham tido um impacto espetacular e bastante fortes em termos de consistência. O movimento Peça a Palavra, por exemplo. Mas também não estranhei que, a propósito da privatização dos transportes públicos ou da concessão a privados de transportes públicos, tenha havido reações também violentas por parte de certos setores da população ou certos setores políticos contrários a essa posição. E porquê? Porque os próprios trabalhadores da TAP ou melhor, o sindicato dos pilotos da TAP, que não a generalidade dos trabalhadores, mas no caso do Metropolitano, que está em greve, e de outras empresas públicas de transportes que estão permanentemente em greve, criaram na opinião pública alguma expectativa a dizer talvez isto melhor, porque isto causa um incómodo absolutamente inacreditável às pessoas. Não apenas em Lisboa e no Porto, em Lisboa, porque as pessoas pagam o passo no início e depois sistematicamente estão impedidas de utilizar os transportes públicos, que ainda por cima já pagaram, como na TAP aconteceu. Enfim, várias peripécias no ano passado e esta greve insuportável, inconcebível, que este ano causticou as pessoas. Portanto, há uma certa reação favorável a dizer pode ser que com privados isto corra melhor do que corria enquanto a TAP e os outros privados em transportes públicos estiveram nas mãos do Estado. António Costa deu ontem uma entrevista à SIC. O que é que trouxe de novo? Nada, e ele vai ser muito criticado por não trazer nada de novo, nada de extraordinário. Nada de novo até ao fim da campanha eleitoral e eu tiro o chapéu ao António Costa por isso. Ou seja, até agora, quem tem um programa que eu considero credível, consistente e quantificado é o António Costa. A oposição, a única coisa que eu sei é que quer cortar... A oposição não, a oposição é o António Costa. A maioria PSD-CDS... A única coisa que eu sei, fundamentalmente, é que quer continuar com a mesma política e cortar 600 milhões nas pensões. Não é? Ainda não tem programa, tem uns compromissos, que diz que não são compromissos, diz que são hipóteses de compromisso ou não sei o quê. Não importa, não tem ainda um programa como os outros partidos não têm, alguns vão de ter proximamente, também já sabemos qual será o programa do PC e do Bloco de Esquerda, mas seja como for, António Costa tem um programa trabalhado desde o início, no seio do partido, com os 12 economistas, debatido publicamente e uma convenção aprovou. E, portanto, ele, na entrevista, tirando algumas perguntas fora do contexto, como a pergunta sacrossanta de Sócrates, que não percebo para que é que vem para ali, já cansa. E a resposta também cansa, porque é sempre a mesma, e ainda bem que é sempre a mesma. Não é? Eu acho que é a resposta boa que ele tem a dar. O António Costa circunscreve-se às linhas programáticas que aprovou. Está ligado a essas linhas e, portanto, o que é que ele disse? Ele respondeu com base no programa. Ele especificou o programa, ele detalhou o programa perante as perguntas da Clara de Sousa. Já com o programa apresentado e com o carisma que muitos dizem que ele tem, como é que não consegue descolar nas sondagens? Bom, ele não consegue descolar porque, apesar de tudo, não graças à sua ação meritória, do meu ponto de vista, claro está, mas graças à ação das instituições europeias, do Banco Central Europeu, à desvalorização da moeda, ao preço do petróleo em queda, às decisões do Tribunal Constitucional, houve um certo alívio. E, de facto, as pessoas jogam muito... Não atribui nenhum desses méritos à governação atual? Alguns. Eu não posso dizer que a governação é toda má. Ainda agora vi um grande amigo meu a falar, por acaso não estou de acordo com ele neste ponto, o Luís Marques Guedes, que é uma pessoa excelente neste governo, como o próprio Ministro do Ambiente, que eu já tenho elogiado. Enfim, estou muito ligado
à área do ambiente. Não, eu não digo que seja tudo mau, eu digo que globalmente a ação do Governo é negativa e ao prometer-nos mais do mesmo está apenas a dizer, bom, confiem em nós porque connosco sabem que isto aguenta. E o António Costa, obviamente, significa um risco para as pessoas. Muitos saberão que... Mas não lhe parece que neste momento a austeridade ainda está muito viva na memória dos portugueses? Não deveria já nas sondagens refletir-se já esse castigo à atual governação? Admito que sim, mas como António Costa circunscreve-se e isso, em termos de campanha eleitoral, acho extremamente positivo, em termos de democrático e em termos de éticos, que a circunscreve-se a apresentar as propostas que defendeu, em vez de fazer uma campanha eleitoral de soundbites, em vez de fazer uma campanha de escândalos, em vez de atacar o adversário, por exemplo, ainda ontem foi criticado pelo José Pacheco Pereira, porque praticamente, na quadratura do círculo, por praticamente não ter atacado o Partido Socialista, o Governo, ele afirmou-se pela positiva e não pela negativa, portanto está a assumir... Mas acha que essa é uma boa estratégia? Ele tem sido bastante criticado. É uma Qualquer debate que eu estratégia tenha séria. aqui com pessoas do PSD ou do CDS dizem que António Costa é a pessoa que está a dar mais força aos indicadores económicos, porque parte de uma base que é positiva para prometer mais, uma economia mais positiva ainda, ou seja, admite que a situação atual não é assim tão má e que está melhor do que há 4 anos. Mas temos que admitir que a situação está melhor do que está há 4 anos, claro que está, pelas razões que eu já referi. E António Costa não pode escamotear isso. Eu acho que ele está a fazer uma campanha séria e eticamente irrepreensível. Ele podia perfeitamente explorar os escândalos. Por exemplo, ontem, numa revista, na Visão, sai um escândalo a propósito do alto pseudo-escândalo, não sei se é pseudo ou se não é. Enfim, sai uma notícia muito complicada sobre um alto dirigente do PSD. Ele podia ter explorado, como exploram a situação do engenheiro Sócrates, ele podia contrapor com a situação de vários grandes dirigentes do PSD que estão ligados à falência de bancos que custaram milhares de milhões aos portugueses. Não o faz. Parece-me que eticamente isso é positivo e espero que o debate eleitoral, aliás, vai acontecer isso certamente, o debate eleitoral, especialmente entre Passos Coelho e António Costa, vai ser sobre as questões concretas, sobre como é que se chega aos valores que nos propomos, as vantagens de cada um. Ou pelo menos vai começar por aí. Agora, e depois pode descambar ou não. Admito que possa descambar se algum deles tresmalhar, se me é permitida a expressão, pode ser que o outro seja chamado a responder. Mas espero que não. Espero que os debates, pelo menos os debates entre estes dois, que temos que reconhecer que têm os dois hipótese de vir a ser primeiros-ministros, os outros, enfim, a hipótese é muito remota, é tão grande como a de eu ganhar o Euromilhões, ou seja, nula, não terão tanto interesse, mas apesar de tudo será importante vermos a posição de alguns partidos novos no quadro político, que têm uma posição entre a esquerda radical e os partidos do arco da governação, como se costuma dizer, por exemplo, o LIVRE. É interessante aprofundar isso, mas o essencial é o debate entre Primeiro-Ministro e candidato a Primeiro-Ministro. E o senhor, gostava de lhe perguntar agora a título pessoal, como é que os seus amigos e como é que os seus colegas de política antigos têm olhado para este apoio a António Costa? Tem sido criticado ou pelo contrário? Não, porque, vamos lá ver, aqueles que são meus amigos e que acompanham de facto a minha carreira política sabem que isto não é nenhum revanchismo, é uma situação de facto. Quem defende os valores social-democratas hoje em dia no país, aqueles valores que eu defendia no meu PSD, não é esta maioria neoliberal e com esta política, do ponto de vista desastroso, em termos de excesso de ações para cortar, que estragou completamente a economia do país, eles percebem perfeitamente que eu estou numa linha que, enfim, se percebe nos meus comentários políticos, de há 3 anos esta parte, suspendi a militância há 3 anos, tive um tratamento que se conhece em termos partidários, entenderam expulsar, muito bem, não contesto isso. Portanto, mas isso significa que mudou de lado para sempre? Não, eu não mudei de nada de lado para sempre. Eu não sei onde é que vou votar nas presidenciais. Tanto posso votar num candidato apresentado pela direita como num candidato apresentado pela esquerda. E nas próximas eleições autárquicas não sei se votarei no Partido Socialista. Se estiver em Sintra, de certeza que não votarei. Se estiver noutro sítio qualquer, poderei votar. Não sei, votarei naquele que eu entender que melhor defende os interesses que eu entendo úteis, seja para o país, no caso do Presidente da República, também no país, no caso do Governo. Sou perfeitamente livre, sou independente. É claro que há aqui um benfiquismo, ou um sportinguismo, ou um clubismo nas massas associativas dos grandes partidos. E, portanto, naturalmente dizem como é que este tipo que esteve na Fundação, que esteve ao lado do Sá Carneiro, que teve 40 anos nisto, de repente... Não foi de repente. Quem mudou foi o Pedro Passos Coelho, quando apresentou um programa, teve aliás a honradez de o fazer, apresentou um programa ao Congresso Nacional, em que eu votei contra ele, em que eu fui mandatário do Paulo Rangel, já numa posição que percebi que ele ia desviar o PSD para caminhos que não são os meus.
E, portanto, a minha posição é lógica e não merece contestação, não merece imensa contestação de alguns setores, mas do ponto de vista da minha consciência e das pessoas que me acompanham mais de perto, até porque tenho, como deve calcular, dezenas de amigos num PSD, alguns já ex-PSD, outros que continuam o PSD na expectativa da regeneração, que estão exatamente na mesma posição que eu, que vão votar no PS. E há muitos? Então não há. Às dezenas. Podia dizer nomes, não o faço porque seria indiscreto da minha parte. Que jamais, pelo menos dizem, jamais votarei em Pedro Passos Coelho. Alguns também dizem que se vão abster, o que eu acho que é uma atitude, não direi de cobardia, mas de afastar-se da realidade nacional. Se queremos outra política, temos que votar construtivamente. Muito bem. A Grécia, o que é que espera depois desta maratona de 5 meses de Olha, negociações? a Grécia está-me a irritar profundamente porque acho que ultrapassou todos os limites a posição dos negociadores da parte da Troika ou das instituições, como queiram chamar. E depois, é curioso, ainda hoje de manhã acordei com uma declaração do Presidente da Comissão a dizer a Europa não está à altura dos valores que proclama. Disse exatamente isto o Juncker. Isto foi a propósito dos refugiados, não foi a propósito da Grécia. Porque estiveram horas a discutir quantos refugiados é que cada um recebe. Ora, de facto, a Europa, nestas negociações, não está à altura dos valores do programa, neste caso da solidariedade, nem dos interesses que eu julgo que ela tem, que é não permitir que a Grécia saia, enfim, dentro das condições normais. E depois também estou como o Paul Krugman, que diz que se a Grécia sair, sai, porque a vontade do Eurogrupo é essa. E estou preocupado porque o Conselho Europeu já não vai reunir, quem vai reunir são os Ministros das Finanças, e eu tenho algum receio que os Ministros das Finanças não tenham peso político suficiente, têm evidentemente mais peso político que a Troika, para conseguir ultrapassar a diferença que eu considero curta, já que estamos praticamente reduzidos a diferenças quanto ao IVA e às pensões, e porque não têm razão para isso. Mas quem é que se está a portar mal neste preciso momento, na sua opinião? Quem é que pisou o Syriza portou-se mal a de linha? início e pode ter exagerado nas suas ações imediatamente a seguir às eleições, as suas medidas concretas. Talvez nas palavras também, que Talvez nas dirigiu palavras. aos Tem credores. culpas no cartório, ok. Mas quem tem muito mais culpas é a Europa. Em primeiro lugar, é minha tese que os credores têm todo o direito de obrigar a determinados objetivos percentuais, tem que ter não sei quantos por cento do déficit em relação ao PIB, etc. Agora, o caminho para lá chegar não podem, obviamente, ou não devem sobrepor-se de uma forma absolutamente estúpida às exigências ou à vontade daqueles que foram eleitos pelos gregos. Quando os gregos dizem, mas eles fizeram isto a Portugal, e é aqui que eu discordo do Marcos Guedes, quando eles autorizaram Portugal a alterar esta medida para aquela, mas para atingir os mesmos objetivos, em muitos casos foi aceito. Porquê é que agora em relação à Grécia não aceitam? Posso ter a suspeição de que não aceitam porque não querem aceitar, e ouvi as palavras, ainda agora no início do seu noticiário, do Presidente. Mas acha que não aceitam porque não acreditam que a Grécia cumpre? Mas não tem que acreditar, nem deixa de acreditar. De dois mas isso está bem, mas foi com outro governo. E eles têm a faca e o queijo na mão. Opa, em segundo lugar, também há outra razão. É que eles já reconheceram, a senhora Lagarde, que está em campanha eleitoral e, portanto, está armada em dura, para o seu eleitorado, que não é somente o europeu, já reconheceu, como reconheceu o Juncker, como reconheceu o próprio Ministro das Finanças de Portugal quando se demitiu, que as medidas tinham fracassado. E, portanto, devem ser um bocadinho mais humildes e permitir que o Syriza, que foi eleito, possa, para atingir os mesmos objetivos, para o corte de X, enfim, para atingir os mesmos objetivos, possa ir por um caminho diferente do caminho tradicional que eles exigem. E em terceiro lugar... Mas o caminho não vai ser diferente, à partida. Não, mas repare, é porque ainda por cima, se falharem... Os gregos apresentaram linhas para além daquelas que eram as linhas traçadas a vermelho. De qualquer maneira, mesmo que os gregos estão a dizer que o caminho para chegar aos objetivos é este, possam não chegar lá. Quem tem o faca e o queijo na mão é sempre o lado das instituições, é sempre a Europa, é sempre os outros. Porquê? Porque se não atingem, eles podem fazer o mesmo que fizeram a Portugal. Vocês não conseguiram atingir porque o Tribunal Constitucional vos chumbou esta medida, façam o favor de apresentar medidas alternativas para substituir essas. Portanto, o que a senhora Cristina Lagarde e o FMI, parece que é o durão da festa, isto não tem a ver com o Durão Barroso, é quem está mais duro nas negociações, está a exigir, pode dizer, muito bem, então vocês vão por aí, mas ficam a saber que se no prazo que está previsto não atingirem, vão ter que apresentar medidas alternativas que obviamente terão que ser mais próximas das nossas do que as vossas. Portanto, por todas as razões que eu referi, mais uma, não percebo, a não ser se realmente a teoria da conspiração vale neste caso. E ouvindo as palavras do Sr. Presidente do Bundesbank,
com aquele ar imberbe, mas apesar de tudo é presidente do maior Banco Central Europeu e tem um peso enorme e é da confiança pessoal da senhora Merkel, que é a chanceler não apenas da Alemanha, mas da Europa. Eu começo a suspeitar que, quando ele diz que o Banco Central Europeu não deve apoiar, em segundo lugar, parece-me que, como vinha em rodapé, não percebi se as declarações eram dele, mas do que eu li foi a solução é a Grécia ir embora. Bom, se é isso, é mudar o governo, aliás. Mas acha que, honestamente, alguém quer a saída da Grécia? Começa a ter dúvidas, sinceramente começa a ter dúvidas. Os gregos não querem? Bom, evidentemente que os gregos não querem, é isto que está... E o Syriza quer? O Syriza não é parvo, e o Syriza, que a partida podia ter ideias mais, enfim, mais avançadas nesta altura, sabendo que 70% ou 80% dos gregos querem a continuação, vai colar-se à vontade popular, apesar de ter sido eleito. Estou-lhe a perguntar isto porque há quem diga que o Syriza está, de certa forma, e esteve sempre nestes últimos meses a dificultar as negociações, precisamente para depois explicar ao povo grego que foi empurrado para sair para fora do euro. Pode ser uma teoria da conspiração, mas... É uma teoria da conspiração que tem alguns fundamentos, veremos. Depende da decisão do Conselho Europeu, que vai reunir agora, do Conselho Europeu não, do Eurogrupo, que vai reunir e que vai decidir em definitivo. Agora, o Syriza tem um problema. O primeiro problema é o eleitorado. Em relação ao eleitorado, ele pode estar relativamente tranquilo, porque continua a ter o apoio da maioria e porque sabe que a esmagadora maioria, muito para além do seu eleitorado, quer a permanência no euro. De maneira que, se ceder, pode dizer ao eleitorado: olhem, eu cedi porque vocês querem continuar no euro, e julgo que isto é fácil de explicar ao eleitorado. Diferente é a dificuldade que ele possa ter, muito superior, no próprio seio do Syriza. O Syriza não é um bloco homogéneo, tem lá muitos elementos dentro, enfim, mais radicais que os próprios Syrizas, médios, e, portanto, ele, quando negocia, tem que ter em consideração estas duas vertentes. O eleitorado, que é mais fácil de explicar se ceder, mas, mesmo que ele agora venha a ceder e que haja acordo, ele vai ter uma prova de fogo absolutamente dramática em pleno Parlamento grego, porque ele sabe que aí pode não ter a maioria suficiente se exorbitar muito das promessas eleitorais que apresentou ao povo grego. Relativamente à Europa, gostava de lhe perguntar também se acha que mesmo dentro da própria Alemanha não há opiniões divergentes relativamente à posição da Grécia no euro. Temos o ministro Schäuble, que é um bocadinho mais agressivo nas palavras. Um bocadinho é bondade da sua parte. E que diz que está preparada, a Europa está muito mais bem preparada e artilhada relativamente aos anos anteriores em que se falava de uma saída da Grécia. Não se sabe exatamente o que pensa. Angela Merkel consegue entrar-lhe dentro do pensamento ou não? Não consigo entrar dentro do pensamento, mas apesar de tudo, eu penso que há ali uma mistificação. Por outras palavras, há uma posição de dureza da parte dos negociadores, nomeadamente o Schäuble, faz de polícia mau, a Merkel de polícia menos mau, porque ela de polícia bom jamais conseguirá. Mas, enfim, tem o Juncker para fazer de polícia bom o Presidente do Parlamento Europeu, que é um destacado elemento da maioria que governa, enfim, é socialista, mas é da maioria que governa a Alemanha e que tem uma posição bastante mais moderada. Agora, depois das palavras do Presidente do BCE, do Governador do BCE, no sentido que isto é muito complicado, ninguém pode prever o que é que vai acontecer. Tirando as palavras de Pedro Passos Coelho, que acha que temos uma almofada enorme, Durão Barroso já vai dizer, é verdade, mas para o curto prazo, porque a médio prazo isto é uma chatice muito grande. Todas as declarações, todas as opiniões que eu tenho lido no noticiário internacional de especialistas nesta matéria põem-me os cabelos em pé, de facto, em relação às consequências para a Europa da saída da Grécia do euro. Portanto, eu admito que isto não passe de uma posição negocial e que, no fim, haja o bom senso de querer manter a Grécia. Porque, senão, a teoria da conspiração, afinal, não era uma ficção, era uma verdade. Aqui fica António Capucho. Na próxima semana já devemos ter notícias mais concretas e faremos uma análise muito mais concreta da situação. Até lá.